o livro do profeta Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Você não pode tomar os vossos assentos. Pastor Eliseu Ferreira, grande companheiro também. E sábado passado, nessa hora, nós estávamos lá em Senhora do Porto, né? Estávamos lá em Senhora do Porto, louvando ao Senhor. Eu, ele, a sua esposa, irmã Cleonice, e o presbítero Antônio Gomes. E ali foi bênção pura, graças a Deus. Estávamos juntos sábado, hoje estamos outra vez. Que bênção, né? Maravilha. Pois bem, queridos, encontramos aqui uma importante e maravilhosa leitura. A palavra de Deus é toda maravilhosa. A palavra de Deus é toda importante. A palavra de Deus é toda eficaz. A palavra de Deus é toda maravilhosa. E aqui nós deparamos com um relato. Alguém lamentava, Isaías, que ainda não era profeta. Era um simples, vamos dizer assim, que ele fosse, naquela época, um simples membro da igreja. Ainda não era profeta, mas ele aqui lamentava uma situação. E ao mesmo tempo ele falava de algo que iria acontecer. E num dia determinado, Isaías, a Bíblia nos dá conta, a Bíblia nos autoriza a dizer assim: Isaías faz como os irmãos fizeram nessa noite, como nós fizemos nessa noite. Deixa tudo para trás, deixa o seu lar, deixa a sua casa, deixa o seu aposento e vai à casa do Senhor. Arrasado, destruído por dentro, sua alma estava dilacerada, aflita, e seu coração, por certo, batia descompassadamente por causa dos problemas que lhe tinha acometido. Mas mesmo assim ele foi à casa do Senhor. Ele foi ao lugar certo. Ele foi ao lugar onde outros servos de Deus estavam reunidos. E Jesus Cristo um dia disse assim para os seus discípulos, e essa palavra vale para nós também: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E ali Isaías não sabia, mas a presença de Deus seria clara, seria evidente, seria notável, seria quase que palpável naquele lugar. E ele falava aqui que de uma derrota que ele havia sofrido. Ele começa dizendo que no ano em que morria o rei Uzias, ele viu o Senhor. Vale dizer que, quem sabe, ele achava que todas as suas esperanças, todos os seus projetos teriam chegado ao fim. Todos os seus projetos teriam desmoronado com a morte do rei Uzias, que segundo alguns era também seu parente, seu tio, e quem sabe ele esperava uma posição de destaque no reino de Uzias. Quem sabe ele esperava algo que viesse a ele sentir-se projetado e lhe dar um nome maior e lhe tornar notável no meio da sociedade. E ele esperava isso do rei Uzias, seu parente. Mas eis que, quando ele assim esperava, quem sabe, o rei Uzias morre, tomba, é morto. E aí ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Irmãos, ainda que parecia, para Isaías, podia parecer que todas as portas que estavam abertas haviam sido fechadas.
todos os seus projetos tinham caído por terra, mas ele disse que naquela ocasião, naquele momento em que ele achava que era momento de derrota, que era dia de derrota e queda e perda, mas ele vê o Senhor, aleluia, oh glória. Isso retrata bem a nossa situação no passado. Andávamos como que perdidos, sem nenhuma esperança. Tudo que nós fazíamos, muita coisa não dava certo, não batia, nossos projetos não iam para frente, não eram consumados, e nossos planos eram derrotados, caía por terra. Mas alguém falou de um Jesus, aleluia, que podia resolver os nossos problemas. Alguém falou para nós de um Deus, alguém nos levou à presença deste Deus, e na proporção que alguém nos levava à presença de Deus, esse Deus foi trazido também até a nossa presença. Caminhos fechados, portas fechadas, muros trancando, mas agora nós vimos o Senhor e a nossa vida mudou. Oh glória! A sua vida mudou? A sua vida mudou, com certeza. Por isso que você está aqui nesta noite, glorificando o nome do Senhor. Quem sabe alguém aqui nesta noite está pensando: ah, meu Deus, não está dando nada certo, o que vou fazer? Como há de ser? Ah, morreu tudo para mim, está morto. Morreu o rei Uzias, mas Deus estava vivo. Morria o rei Uzias, mas o Senhor estava vivo. Morria o rei Uzias, mas tinha um trono, aleluia, maior do que o do rei Uzias. Morreram seus projetos, oh glória. Jesus tem coisa muito melhor do que você projetava. Ele disse: eu vi o Senhor assentado, ministrando, assentado, disposto a ministrar, assentado, disposto a dar uma palavra, assentado, disposto a lhe proferir uma palavra de edificação, assentado para ministrar, assentado para trabalhar, assentado para abençoar, assentado para promover, aleluia, oh aleluia. Eu não sei de que forma que Deus manifesta para você nesta noite, mas para cada um de nós, às vezes, em fases da nossa vida, Ele manifesta de um jeito. Ele manifestou aqui para Isaías, assentado sobre um trono alto. Ele manifestou para Estevão, em momento de sofrimento, de pé na presença de Deus. O certo é que Deus está presente aqui. O certo é que Deus está aqui e eu sinto a sua presença. O certo é que Ele está manifestando a sua glória aqui nesta noite. O certo é que Ele está ministrando. Deixa o Senhor ministrar para a sua vida nesta noite. Deixa Ele ministrar para a sua vida nesta noite. Quem sabe Ele está sentado, não sei de que forma Ele está revelando para você aqui agora, mas quem sabe assentado, quem sabe em pé, quem sabe olhando para baixo, para os seus problemas, para a sua situação, prestando atenção na sua vida e o que Ele há de fazer para lhe ajudar. Mas uma coisa é certa: Ele está aqui, Ele está aqui e Ele está vivo. Isaías diz que o Senhor manifesta para ele assentado sobre um alto e sublime trono, um trono que ele nunca tinha presenciado tão alto assim, sublime daquela maneira, majestoso daquele jeito. E o Senhor que manifestou para ele estava vestido de uma vestimenta completamente diferente daquela que os reis da terra se manifestam. Isso quer dizer que Deus não se manifesta para nós do jeito que o mundo manifesta. Isso quer dizer que Deus não manifesta para nós do jeito que nossos amigos manifestam para nós. Deus não manifesta para nós do jeito que a sociedade manifesta para nós.
Deus manifesta para nós de uma forma majestosa. As manifestações do mundo, dos nossos amigos, dos nossos parentes, dos nossos companheiros de caminhada, ela é mesquinha, ela é pequena, mas a manifestação de Deus é grande, a manifestação de Deus é alta, a manifestação de Deus é elevada, a manifestação de Deus é tremenda, a manifestação de Deus é sublime, a manifestação de Deus é real, a manifestação de Deus é gloriosa, a manifestação de Deus é majestosa, a manifestação de Deus é diferente das demais manifestações. E ele dizia que ele manifestou para ele, assentado sobre um alto e sublime trono, o seu séquito, isto é, a orla do seu manto era tão grande, era um Deus tão grande, era um rei tão grande, era um trono tão grande, eram vestes tão grandes, que enchia o templo. Eu creio que naquele momento ele começou a ficar assombrado, ele começou a ficar a se balançar, a tremer, e quem sabe a pensar assim: meu Deus, hoje não era dia de eu vir aqui, meu Deus do céu, o que eu vim fazer neste lugar, nesta noite? Se eu soubesse que ia ser desse jeito, eu não teria vindo. Mas conosco nesta noite, com você que está aqui, é diferente, é diferente, é diferente. Oh glória, você vai sair daqui pensando assim: ah, que coisa boa eu ter vindo à casa do Senhor. Ah, se eu fosse olhar minha carne, meu corpo, as circunstâncias, eu não via, mas eu não podia deixar de vir à casa do Senhor nesta noite. Eu quero que você saia daqui falando isso nesta noite. Oh glória. E diz a palavra do Senhor que ele começou a ficar meio atrapalhado naquele lugar, porque ele diz que naquela hora, ainda mais para completar a visão, o aperto, para estreitar mais o seu coração, para lhe infundir mais medo e mais temor, para que ele compreendesse o lugar em que ele estava. Ele diz que uma visão de anjos apareceram. Ele nunca, não sei se ele já tinha tido alguma visão de anjo, alguma outra ocasião, mas se ele tivesse tido, eu tenho certeza que nenhuma delas foi igual àquela que ele via naquela noite. Deus manifestou para você lá atrás de um jeito, mas nessa noite ele pode manifestar para você diferente daquela época, diferente daquela ocasião. Aleluia. E diz que anjos, serafins que voavam dentro daquele espaço aonde eles estavam, voavam, iam lá e voltavam para cá. E diz que quando ele olhou, cada um deles era extraordinária a sua presença, o seu aspecto. Eles tinham 6 asas cada um. Geralmente, quem sabe, eles estavam acostumados a ouvir falar de anjos que tinham 2 asas, mas aqueles dali tinham 6 asas. Asas fala de velocidade, asas fala de rápido deslocamento, asas fala de rápida ação de Deus. Deus tinha pressa para trabalhar na vida de Isaías. Deus tem pressa para trabalhar na nossa vida. Deus tem pressa para trabalhar na sua vida nessa noite. Oh glória! E o que Ele tem para fazer, Ele o fará, e é rápido. O que Ele tem para fazer, Ele o fará, e é depressa. O que Ele tem para fazer, Ele o fará, e é por esses dias. O que Ele tem para fazer, Ele fará, e o nome dele é já, e será para já. Aleluia. 6 asas, diz que com 2 eles voavam, outras 2 eles cobriam os seus pés, e com outras 2 cobriam os seus rostos. Isaías, até aquele momento, quem sabe pensava que aquele ambiente, apesar de todas aquelas visões tremendas, tenebrosas, aterrorizantes, que aterrorizavam sua alma,
forma, mas quem sabe ele pensava: não, eu não estou num lugar tão diferente de outros que eu já estive. Mas em dado momento, os anjos abrem a boca, por enquanto eles estavam só voando para lá e para cá, para mostrar que eles estavam presentes ali, e que Deus estava presente ali, e que eles estavam ali assistindo diante do trono de Deus e dando cobertura à presença do Todo-Poderoso. Mas diz que eles começam a falar e a clamar. Um anjo olhava para o outro, um serafim olhava para o outro e dizia: santo, e o outro respondia: santo, e o outro: santo, santo, oh glória, santo, santo. Ei, deve ter anjos também nesta noite aqui, eu tenho certeza que tem. Aleluia, aleluia. E eles querem que você saiba que este lugar é santo, é santo, é santo, que a ceia que você vai tomar é santa, e que a sua vida precisa estar também debaixo de santidade, para que você participe desses dois símbolos maravilhosos da ceia do Senhor nesta noite. E os anjos clamavam: santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Aí parece que eu vejo Isaías numa situação muito melindrosa, numa situação muito apertada para ele, difícil para ele. Quem sabe ele pensava: se eu pudesse sair daqui, se eu pudesse sair correndo deste lugar, se eu pudesse ir embora deste lugar. Mas ele não podia fazer aquilo. A glória de Deus tinha enchido o ambiente, a glória de Deus lhe impedia, de fazer o que ele queria fazer, quem sabe. Mas diz a palavra do Senhor, oh glória, eu devo dizer que apesar de tudo que estava acontecendo, ali tinha um trono, ali tinha um altar, e ali tinha fogo. Ei, quem sabe nesta noite aqui também tem um altar aceso. A sua vida, este primeiro altar, é a sua própria vida. Sua vida precisa estar avivada, sua vida precisa estar quente, sua vida precisa ter fogo, sua vida precisa estar acesa neste mundo apagado da bondade de Deus e do temor do Senhor. E diz que em dado momento um anjo daquele sai voando, se dirige até onde guardavam as ferramentas de sacrifício do altar, onde trabalha no altar. Pega Isaías, quem sabe levanta os olhos um pouquinho, fica olhando. Aquele anjo vai lá, quem sabe ele segue ele, pensando: será o que ele vai fazer agora? E aquele anjo pega uma tenaz, e com aquela tenaz ele se dirige aonde estava o altar aceso, pega uma brasa, e agora mudou a direção do anjo, mudou a sua onde ele teria que ir. Agora era outro lugar, era para a direção de Isaías, e ele voa até onde Isaías estava, e com aquela brasa, eu costumo dizer que ele estava com a boca aberta, dizendo: ai meu Senhor, eu vou morrer, porque os meus olhos viram. Eu sou um homem de lábios impuros, e eu vi a glória do Senhor. Os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. E aí, quando ele estava com a boca aberta clamando: ai, eu vou morrer, ai, é o meu fim, ai, chegou o meu fim, ai, é o dia da minha morte, ai, é o dia da minha derrota, ai, é o dia que tudo vai desmoronar. O anjo vai com a brasa viva, acesa, tinha fogo nela, e entra com aquela tenaz, introduz dentro da boca de Isaías, toca na sua boca, toca nos seus lábios e diz: você não vai morrer mais, porque a sua iniquidade foi perdoada, os seus pecados foram purificados, tudo que te trazia problema já não vai trazer mais, oh glória.
Eu quero dizer para você nesta noite, para que eu finalize, que tudo que trazia problema, Deus pode estar tirando, queimando nesta noite. Esta brasa viva, esta brasa viva está aqui. Sinta esta brasa, sinta esta brasa. Para Isaías, ela tocou na boca, para você e eu não sei onde que o anjo quer tocar com esta brasa viva. Esta brasa viva é o Espírito Santo de Deus. Esta brasa viva é o Santo Espírito. Esta brasa viva é o Santo, Santo, Santo. Esta brasa viva é o Santo. Ele quer introduzir santidade na sua vida. Ele quer introduzir santidade na sua língua. Ele quer introduzir santidade na sua maneira de viver. Ele quer introduzir santidade na sua maneira de falar. Ele quer introduzir santidade na sua maneira de vestir. Ele quer introduzir santidade na sua maneira de andar. Ele quer introduzir santidade na sua maneira de se apresentar à sociedade. Ele quer te dar santidade. Ele quer purificar a tua vida. E Ele está aqui nesta noite. Você sente essa brasa viva aqui nesta noite? Quem sente, glorifique. Quem sente essa brasa viva aqui, glorifique a Deus neste momento. Eleve a sua voz da glória. Eleve a sua voz e glorifique. A brasa viva tirada do altar de Deus está presente aqui. Oh,